Então, gente, ontem no nosso estudo sobre figuras de linguagem, nós não conseguimos concluir o estudo e hoje eu comentaria as questões da atividade. Mas eu resolvi mandar para vocês a explicação do restante das figuras que nós não vimos, para que vocês possam, assim, responder a atividade, tá bom? Então, nós falávamos sobre a elipse. Nessas figuras de construção, nós temos duas muito semelhantes, a elipse e o zeugma, que são figuras que falam de um elemento ou um termo que não aparece no texto. Na elipse, esse texto é omisso, ele vai ficar oculto, mas você consegue identificar facilmente. Quando tem no exemplo assim, na sala, apenas 4 ou 5 convidados, você facilmente identifica o verbo que poderia estar ali. Você deduz que poderia ter há apenas 4 ou 5 convidados, existem apenas 4 ou 5 convidados, tem apenas 4 ou 5 convidados. E no zeugma, o que acontece? Essa elipse, ela acontece da seguinte forma. Essa ocultação do termo vai acontecer de uma outra forma. O termo vai aparecer na frase, lá no comecinho, e aí na segunda oração ele vai ficar omisso. E aí você vai conseguir deduzir qual termo foi omisso, porque você já ouviu anteriormente na oração. No exemplo tem assim, ele prefere cinema e teatro, mas eu, vírgula. Depois dessa vírgula, a gente poderia facilmente colocar o verbo preferir. Eu prefiro teatro. Mas, se não existe ali, a gente consegue identificar por quê? Porque o verbo já foi mencionado anteriormente. Então, a diferença entre elipse e zeugma é que na elipse, o termo não aparece na oração, mas a gente consegue identificar. E nessa figura zeugma, o termo ele aparece anteriormente na oração. Ele vai ser mencionado antes e depois ele some, mas a gente consegue identificar também. Certo? No polissíndeto, gente, poli quer dizer muitos, vários, e síndeto vem de ligação. Os síndetos são esses elementos que fazem a ligação entre duas palavras ou entre orações dentro do nosso português. São chamados conectivos. São os conectivos que fazem a ligação de um termo a outro nas orações. E o polissíndeto é a repetição desses conectivos. Observem aí. E sob as ondas ritmadas, e sob as nuvens e os ventos, e sob as pontes, e sob o sarcasmo, e sob a gosma, e sob o vômito. Então, o conectivo I, ele aparece várias vezes aí nesse poema. Aí nós caracterizamos a figura de linguagem chamada polissíndeto, ou seja, várias vezes o mesmo termo de conexão, o mesmo síndeto, tá? Passando daí, nós temos a inversão, que consiste na ordem natural dos termos da frase. Lá no exemplo tem aí, de tudo ficou um pouco, do meu medo, do teu asco. E o que está invertido aí? A oração lá em cima está escrita de forma invertida. Ficou um pouco de tudo, seria a ordem correta. Ficou um pouco do meu medo, ficou um pouco do teu asco. Então, invertir a ordem natural dos termos da frase caracteriza a figura de linguagem chamada inversão. Nessa próxima figura aí, a silepse, ela consiste em um termo da oração concordar, vai concordar o verbo ou o adjetivo, o que vai aparecer? Vai concordar ou não com aquilo que está expresso na oração. E aí, ele vai concordar com aquilo que a gente subentende, com o que está implícito, não aparece na escrita da oração, mas aparece no nosso subconsciente, a gente consegue subentender, a gente consegue deduzir o que poderia estar ali. Nesse caso, a silepse ela vai acontecer de 3 formas diferentes. É uma silepse de gênero, quando o verbo ou adjetivo não concorda com o que está sendo mencionado. Por exemplo, Vossa Excelência está preocupado. Vossa Excelência
é um pronome de tratamento e, nesse caso, ele é feminino. Se escreve no feminino, Vossa Excelência. Mas o adjetivo que apareceu depois está preocupado. O preocupado está no masculino. Certamente, essa autoridade aqui é um homem, e aí, então, o adjetivo vai concordar com a pessoa realmente que ocupa esse cargo, e não com a palavra que está sendo utilizada. Por isso, a silepse de gênero. Na silepse de número, os Lusíadas glorificou nossa literatura. Por que as palavras os Lusíadas estão no plural e o verbo está no singular, glorificou? Porque os Lusíadas, gente, se trata de um livro. O título do livro é Os Lusíadas. E aí o título do livro aparece no plural, mas ele é apenas um livro. Então ocorre a silepse de número. Você vai colocar o verbo concordando com um termo que não aparece na oração. Por isso chamamos silepse de número, certo? A silepse de pessoa, como é que acontece? Olha, observem aí. O que me parece inexplicável é que os brasileiros persistamos em comer essa coisinha verde mole que se derrete na boca. Quando ele diz, o que me parece inexplicável é que os brasileiros, esses brasileiros aí, se trata de terceira pessoa, eles. Mas quando ele usa o verbo persistamos, ele coloca na primeira pessoa do plural, nós. Nesse caso, ele está se incluindo na oração. Quando ele fala os brasileiros, ele quer dizer que ele também, eu estou falando do autor, que ele também é brasileiro. Então ele diz, é inexplicável que os brasileiros persistamos, nós brasileiros persistamos em comer essa coisinha verde mole que se derrete na boca. Então aí acontece a silepse de pessoa. Seguindo adiante, nós temos anacoluto. Anacoluto é uma figura de linguagem que deixa um termo solto na frase. Quando a pessoa inicia uma construção de uma oração e depois ela opta por outra construção. Aqui eu dei um exemplo, a vida, e aí ele muda o pensamento. Não sei se realmente ela vale alguma coisa. A ordem correta seria, a escrita normal seria, eu não sei se realmente a vida vale alguma coisa. Mas ele começou a falar da vida, e aí ele coloca uma vírgula e separa esse termo do restante da oração. Não sei realmente se ela vale alguma coisa. Então, a vida é um termo que ficou solto, ficou separado da oração. Nesse caso, a figura de linguagem que nós identificamos é anacoluto. No pleonasmo, acontece de uma redundância. O que é isso? Você reforça uma mensagem através da repetição de algo que está muito claro. O exemplo que tem aí, e rir meu riso e derramar meu pranto. Quem ri, gente, ri um riso, mas ele enfatiza o riso, ele reforça essa prática, né? Esse fato de sorrir, colocando a palavra riso, para dar uma ênfase maior à mensagem. Mas essa redundância, essa repetição, ela se chama pleonasmo, tá, gente? Só é usada geralmente em poemas, em músicas, tá? Para dar uma ênfase maior. Na nossa escrita de redação, normalmente a gente não usa o pleonasmo, tá? A anáfora é você repetir a mesma palavra no início dos versos da frase. Por exemplo, que eu dei o exemplo aqui, amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, você está repetindo aí o verbo no comecinho de cada verso desse. É ferida, é um contentamento, é dor. Então, a repetição desse verbo destaca aí no texto a anáfora, tá? E as figuras de pensamento são antítese. A antítese, gente, ela mostra termos que têm sentidos opostos. São os antônimos. Eles aparecem aproximados dentro do texto. Os jardins têm vida e morte. Então, vida e morte são palavras que têm sentidos contrários dentro do texto. A ironia é uma figura de linguagem que apresenta um termo com um sentido diferente do que usualmente ele do que
do que ele aparece, né, usualmente, e com isso o autor apresenta um efeito de crítica ou de humor. Nesse exemplo, nós temos aqui a excelente Dona Inácia, prestem atenção no excelente. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Essa palavra excelente, ela aparece aí com um sentido crítico. Quer dizer que a Dona Inácia judiava de crianças e era excelente? Então, o excelente aparece aí com um sentido crítico. É uma palavra que não está sendo usada no seu sentido normal, no seu sentido natural, mas ela está sendo usada para dar um tom de ironia ao texto. A nossa próxima figura é o eufemismo. O eufemismo, ele dá uma amenizada, ele suaviza algo desagradável que se vai dizer. Ele procura substituir as expressões que deveriam ser usadas por outras expressões que deixam a oração menos desagradável. Ele enriqueceu por meios ilícitos, quer dizer que a pessoa roubou. Para não dizer roubar, que é uma expressão muito forte, ela enriqueceu por meios ilícitos. E na nossa última dessa página aqui, na nossa última figura, nós temos a hipérbole. A hipérbole, ela exagera uma ideia, tem uma finalidade de enfatizar, mas usando o exagero.